E a Aparecida Monteiro, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo da tarde, da noite de hoje. Boa noite. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Exila das províncias da tua vida a maldade, rebate o pensamento doentio com o saudável. Corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesoura da confiança no teu próximo. É tormentoso viver armado contra os outros, ver primeiro o lado negativo, detectar a imperfeição. Ninguém há na terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também uma virtude, por pior que este indivíduo seja. Procura o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável. Quando eu li esse texto, eu agradeci a oportunidade de rever algumas atitudes, de rever alguns conceitos, e nada melhor do que os textos de Joana para a gente praticar o Conheça a Ti Mesmo. Cultivamos uma série de sentimentos destrutivos através de hábitos que consideramos inofensivos, que nem percebemos, né? E esses textos nos ajudam realmente a que a gente elimine esses ácidos que corroem o nosso coração. Quando nós maldizemos o próximo, quando nós maldizemos a nós mesmos, quando, diante todos esses escândalos, a gente acaba não confiando mais nas pessoas, quando, na falta do que falar, a gente especula ou faz fofoca da vida alheia. Em Mateus 12:34, fala: a boca fala do que o coração está cheio. Daí eu me perguntei se o que eu tenho falado de mal, se as minhas reclamações têm sido, pelo menos, próximas do que eu tenho agradecido e do que eu tenho elogiado. Infelizmente, não. Tem uma pergunta muito interessante de um pastor que ele fala: se você pudesse comer as suas palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Muitas vezes nos enrolamos na própria língua. Se a gente tem alguma dúvida do que devemos compartilhar ou passar adiante, vale a pena as 3 peneiras de Sócrates, que seria a peneira: se que eu estou dizendo é verdade. Se eu tenho alguma dúvida, não passe à frente. A segunda peneira é a da bondade. Eu gostaria que dissessem isso de mim. A terceira peneira é da utilidade. O que eu estou dizendo muda positivamente o decorrer das coisas? Se você diz sim para tudo, você partilha que todos serão beneficiados. Chega para nós muitas notícias realmente que faz a gente ficar descrente nas pessoas. Mas quem não confia em ninguém, talvez não mereça confiança. Pensar em erro zero das pessoas no mundo onde estamos, em evolução, é uma utopia. Pedimos tanta misericórdia ao Pai e devemos indulgência ao nosso próximo. O afastamento desses hábitos aí desgastantes demanda tempo e boa vontade. Pequenos exercícios de silêncio, uma boa dieta com uma conversa adequada e saudável e uma boa dose de boa vontade com o próximo podem nos levar a lugares mais confiáveis, mais confortáveis e tranquilos. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que suas bênçãos recaiam sobre nós nesta noite. Que nossas mentes possam se abrir para o aprendizado e para teu amor, que é capaz de transformar e nos beneficiar através da vontade, que faz com que todos nós estejamos aqui unidos em teu nome. Pedimos a Joana, nossa veneranda, nossa amiga, que envolva o Marcelo Shoa para a palestra que vai dividir aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele tem estudado, para que a gente possa fazer dos ensinamentos as nossas ações. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Boa noite, muita paz a todos. Aprendi com a minha avó que depois da Ave Maria, boa noite, né? Estava na dúvida se eu dava boa tarde ou boa noite, só no México que dá
eles chamam de boa tarde às 7 horas da noite, dá uma certa confusão mental. Mas como não estou no México, boa noite. Bom, a casa nos pediu para que nós preparássemos um trabalho, e a Iraci, quando conversou comigo pelo WhatsApp, né, me perguntou o tema que nós poderíamos trazer para a reflexão da noite de hoje. E nós fizemos recentemente no ICEB, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que é uma das instituições que também morejamos, além do próprio Seja Barra, esse trabalho aqui. Na verdade, foi um seminário. Hoje me falaram que excepcionalmente é até as 10h30 da noite, não é isso? Então, a gente trouxe um material de um seminário e a gente vai tentar fazer aquilo que as crianças faziam antigamente. Encaixar o cubo no quadrado. Quer dizer, eu me lembro do meu filho Rafael, com meses de idade, e aí eu comprei aquelas casinhas, né, e o telhado é vazado. E a gente coloca, quer dizer, a criança coloca, né? A gente apressadamente quer fazer também, mas o objetivo é que a criança pegue a estrelinha e coloque na ranhura da estrelinha. Pegue o quadradinho, coloque na ranhura do quadradinho para ela desenvolver raciocínio abstrato, blá, blá e blá. Bom, eu estava vendo o meu filho Rafael pegando uma pecinha de um cubo, né? Que seria um cubo, e encaixando na ranhura do quadrado. E aí ele fez uma força, blum, de repente a pecinha entrou. E ele olhou lá dentro, que estava a pecinha, repetiu a operação algumas vezes, até que ele percebeu que a pecinha entrava melhormente na outra ranhura, né? O que a gente vai fazer na noite de hoje é isso, é pegar um trabalho que a gente construiu para 1h30 e enfiar o cubo no quadrado, tá certo? E colocar dentro do espaço da reunião pública. Já de cara, a gente já observa aqui, quem está, eu acho que olhando pela televisão, consegue depreender talvez melhor. Quando a gente montou essa imagem aqui, a Regina, minha esposa, de cara, disse assim: Marcelo, eu estou decidindo se eu gosto disso ou se eu não gosto. Como primeiro slide para um trabalho de casa espírita. Mas a ideia aqui é justamente mexer com a nossa capacidade de abstração e fazer com que a gente já comece pensando fora da caixa, que é o que usualmente a gente costuma dizer. Isso aqui não é uma caveira, né? Se a gente observar com um pouco mais de acuidade, nós vamos observar aqui que são duas mulheres. O que parecem dentes aqui, na verdade, são copos e os reflexos dos copos, né? Isso daqui, na verdade, é a manga da camisa de uma das meninas. O que significa isso? Eu preciso observar a imagem com um pouco mais de cuidado, porque nós temos uma formatação mental, é como se o nosso HD mental fosse formatado para registrar coisas da forma como nós efetivamente gostaríamos que elas fossem registradas. Então a gente não enxerga a realidade, ou melhor, a gente não enxerga o real, nós enxergamos a nossa realidade. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu acho que já trouxe essa reflexão aqui uma vez do James Smith, que ele, para dar uma ideia assim, da dimensão do nosso sistema solar, ele é um astrofísico inglês, e aí ele pediu para que a gente fizesse o seguinte raciocínio: tomemos de uma hemácia, que é uma célula do sangue, né? Essa hemácia, ela tem um tamanho lá de 5 a 7 micron, que é a milésima parte do milímetro. Se a gente pegar uma régua de plástico daquela escolar e ver a menor porção entre dois tracinhos, aquele segmento ali, aquela menor porção, é 1 milímetro, isto é, 1 milímetro, a milésima parte de 1 metro. Se nós fôssemos capazes de pegar aquela porçãozinha e dividir em mais de 1000 partes, e pegar de 5 a 7 daquelas 1000 partes, nós teríamos uma hemácia. Tudo bem? Até aí? Tomemos de uma hemácia, diz o James Smith. Então ela tem de 5 a 7 micra. Uma micra é a milésima parte do milímetro. Daí, inclusive, o nome microscópio, né? Que é a milésima parte do milímetro. A gente observa no microscópio seres vivos nessas dimensões. Tudo bem? Bom, essa hemácia, diz ele, é o planeta Terra. A órbita
que a Terra descreve em torno do Sol do tamanho da cabeça de um alfinete. A órbita que Plutão, na época que ele escreveu, era a minha época de escola, e aí Plutão não estava rebaixado ainda, né? Detonaram Plutão, falaram que Plutão é planetóide, foi um negócio pequenininho. Eu falei, você aí não é mais planeta, não, é planetóide. Mas não tava, o James ainda não estava nessa pegada, ele considerou que a órbita que Plutão descreve em torno do Sol representaria o périplo por sobre o qual nós chamamos de sistema solar. É uma estrela que possui luz, né? Uma grande bola de fusão de hélio incandescente, cuja massa é mais do que 98% de todo o volume do sistema solar, e o último planeta que circunda essa massa representaria o nosso sistema, que recebe o nome da nossa estrela, que é Sol. Tudo bem? Essa órbita que representa o nosso sistema, diz ele em inglês, é do tamanho de uma moeda de 25 cents, que equivaleria ao diâmetro da nossa moeda de 10 centavos, aquela antiga, né? E diz ele assim, essa moeda de 10 centavos, no nosso caso aqui, adaptando, né? Em comparação à nossa galáxia, e aí para a gente entender, vários sistemas, que é uma estrela com vários planetas circundando, vários sistemas juntos, dezenas de milhares deles. Eu acho que se apagar a luz, eles têm dificuldade na gravação. Tem um negócio desse? Eu acho que tem, mas está tudo bem. É porque eu não tenho... Tem dois tipos de astros no universo. Os que têm luz própria e os que precisam receber luz. Eu faço parte desse segundo. Mas está tudo bem, está tudo certo. Bom, nesse caso especificamente, essa moeda de 10 centavos, diz James Smith, seria, em relação à nossa galáxia, que é um conjunto de sistemas, de dezenas deles, de milhares, formam uma constelação. E dezenas de milhares de constelações juntas formam uma galáxia. O nome da nossa, que parece uma mancha de leite, recebe o nome de Via Láctea. E essa moeda de 10 centavos, em relação à nossa galáxia, poderia ser comparada à proporção dessa moeda colocada em qualquer lugar do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. Essa é a proporção da nossa galáxia em relação ao nosso sistema solar. Para a gente fazer um esforço, eu já fiz esse esforço aqui com a gente algumas vezes, né? Imaginemos que a gente está saindo aqui do Seja Barra e a gente pega a mão no bolso assim e deixa cair aqui na rua essa moeda de 10 centavos. Vamos imaginar a proporção dessa moeda com o Seja Barra. Não é essa a proposta. Agora vamos ampliar um pouco mais, como se a gente estivesse usando um Google Earth, né? E a gente está ampliando ali. Essa moeda na rua, caída no chão, em relação à Barra da Tijuca, toda a Barra da Tijuca. Não é essa a ideia. Agora vamos ampliar um pouco mais e imaginar que a gente está volitando e olhando a moeda no chão e comparando-a com a proporção de todo o município do Rio de Janeiro. Não é isso. Mas aí a gente está volitando mais e a gente consegue abranger e não perdeu a moeda de vista. Todo o estado do Rio de Janeiro. Mamãe mora lá em Cantagalo. Eu levo mais de 3 horas para chegar lá na casa dela. Então, é o estado do Rio. Vamos imaginar, moeda de 10 centavos, estado do Rio. Não é isso. Se nós fôssemos capazes de aumentar um pouco mais o nosso Google Earth, e nós subíssemos e conseguíssemos enxergar todo o Brasil e não perdêssemos de vista a moeda de 10 centavos, ainda assim não seria a proposta de James Smith. Ele disse que a proporção é essa moeda colocada em qualquer lugar do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. Essa é a proporção do nosso sistema em relação à nossa galáxia.
Só que aí o telescópio Hubble, quando foi para o céu, mapeou algo em torno de 200 milhões de galáxias. E na década de 40 do século passado, Albert Einstein teve a ousadia de confundir a nossa cabeça, dizendo que isso é um universo, porque existem milhares de universos no universo. E a gente está dentro da hemácia. Isso é só para a gente se situar, né? Ali no trânsito, brigando por um espaço, na fechada. Engarrafamento é uma coisa curiosa, né? No ensino fundamental, a gente aprende que velocidade é igual a espaço sobre tempo. Mas a criatura acha que se ela se apropriar de uma porção de 1 metro quadrado à frente do outro, aquilo é uma relevância e está tudo parado. Mas fica brigando, quer dizer... E nós esquecemos a proporção das questões, inclusive evocamos Deus, que nessa dinâmica, vamos combinar, deve ter bastante coisa para fazer. Senhor, você não está vendo aqui que o pneu do meu carro furou, não? A gente está dentro da hemácia. Aí eu fico imaginando o pneu do carro, o que é, né? É o filamento mitocondrial da célula. O negócio é uma coisa, nanotecnologia para poder enxergar a criatura que está ali. Mas esse exercício ele tem um propósito. Esse exercício ele tem um propósito. Porque do mesmo jeito que nós temos o macrocosmos, que a física estuda, né? Existe uma parte da física que estuda os corpos celestes. Nessa dimensão aí que o James Smith traz para a gente. Também tem uma área da física que estuda o muito pequeno. E é a física quântica, de quantum, a menor parte. As coisas muito grandes, a gente as estuda, e é curioso, porque quando nós estudamos o muito grande, nós ficamos pequenininhos. Mas quando nós estudamos os pequenininhos, nós ficamos menores ainda. Porque, de fato, depreendemos que não sabemos nada. Que aquilo que a gente julga conhecer, aliás, estudar é isso, né? A pessoa que estuda, quando você faz uma pergunta para ela, ela pondera antes de responder. O ignorante tem certeza de tudo. Vocês já viram isso? Tudo a pessoa sabe, tudo ela responde. Agora, a pessoa que, espera aí, vamos ver, eu tô na dúvida, porque acabamos recolhendo um conjunto de outras informações com vistas ao nosso próprio esclarecimento e ampliamos a complexidade. Então, a gente acaba resgatando respostas para as nossas perguntas, mas formulando muitas outras. Significa dizer que a gente, na verdade, não sabe muita coisa. E a tese não é minha, não, é de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ué, se Jesus produziu essa exortação, é sinal que a verdade é uma necessidade para nós. Senão ele não teria produzido a exortação. Emmanuel, a esse respeito, diz que a verdade é como se fosse um grande espelho que Deus jogou por sobre a face da terra. Esse espelho se espatifou, se fragmentou em milhares de pedaços, e cada ser humano, cada um de nós, 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, pega um pedaço desse espelho fragmentado e vê refletida ali a sua verdade. Não é o espelho todo, é a sua verdade, isto é aquilo que a gente consegue depreender. Aí aqui eu trouxe uma brincadeira. Que a cor do sol. O que vocês imaginam que seja a cor do sol? Pergunta estranha, né? O Sérgio ficou me olhando assim. Acho que esse rapaz está meio perturbado hoje, né? Cor do sol. Vocês acham que o sol é amarelo? Pois é, não é amarelo. Mas a gente enxerga. Amarelo, laranja, a gente acha que o céu é azul. O sol é tudo menos amarelo. A folha de uma árvore é tudo menos verde.
as cores mais quentes não são as vermelhas. Está mais para o azul e para o violeta. Então, o espectro de frequência das estrelas quentes, esse espectro é muito mais voltado para o azul do que para o vermelho. Nós, então, não enxergamos a realidade do Sol. Não vou nem dizer o real. É a realidade do Sol. Quando nós tocamos, quando eu toco nesse objeto aqui, eu toco em tudo, menos nesse objeto. Isso parece coisa de doido, né? Por isso que esse rapaz é perturbado. Quando a gente toca no objeto, nós reagimos físico-quimicamente, porque senão explodiria isso aqui. Eu não entro na molécula. Não. Existe uma reação físico-química. E aí, essa reação físico-química, em cima do feixe de nervos sensíveis, essa reação faz com que o meu cérebro perceba uma relação tátil, mas eu não estou tocando nesse objeto. Quando eu pego um copo d'água, isso é meio Matrix, essa história de física quântica, né? Eu toco em tudo, menos no copo d'água. Porque eu uso, na verdade, os meus sensores. Um carro hoje é assim, né? Ele é cheio de sensores. O mecânico hoje não suja mais muito a mão de graxa, né? Como se dizia no passado. Ele pega um equipamento, um notebook, um laptop, pega a famosa porta USB, Universal Serial Bus, barramento Universal Serial, espeta ali no carro. Esse equipamento transfere dados e também transmite dados através do notebook, e por essa leitura de transmissão e recepção de dados, o mecânico é capaz de saber, pelos sensores que estão espalhados pelo carro, como está o carro. Nós somos cheios de sensores. São os nossos sentidos, só que eles são acanhados. Determinados insetos percebem os deslocamentos da molécula de ar com uma precisão muito maior do que a nossa relação tátil. A nossa visão é muito empobrecida. O nosso olfato, a nossa acuidade auditiva. Aliás, falando em acuidade auditiva, é bem curioso como de uns anos para cá, né, quando se fala, outro dia no trabalho, a turma estava questionando, conversando se funk era música. Eu digo, bom, eu estudei violão clássico no Vila Lobos, aqui no Rio de Janeiro. E tem um opúsculo, um livrinho, que na minha época de adolescente, que me foi dado para eu estudar, de Maria Luísa de Matos Prioli, que ela dizia que música é a arte de combinar os sons. Se vocês acham que isso é arte, eu aprendi com a minha avó que gosto não se discute. E essa acuidade auditiva, a nossa capacidade de distinguir frequências, porque é uma evolução. É como o paladar. Eu brinco, às vezes, as pessoas, a gente vai para um determinado restaurante, eu brinco assim, nossa, eu não tenho nem papila gustativa para poder provar isso. Porque é uma evolução do paladar. Um paladar se evolui. A visão se evolui. Nós aprendemos a olhar para as pessoas e percebemos se ela está bem ou se ela não está. É um desenvolvimento dos nossos sensores. E ainda assim, eles nos traem. Porque o que a gente consegue perceber do mundo não é o real. É a nossa realidade. É aquilo que a gente consegue perceber. Então, como vemos o mundo? Nós o construímos de acordo com a nossa própria realidade. Cada um de nós. Então, a nossa realidade ela é construída em cima das nossas relações sociais, em cima da nossa relação cultural, em cima do nosso movimento socioambiental. Tudo isso forma em nós padrões de comportamento. E isso
se traduz na nossa realidade, na forma como enxergamos o mundo. Então formamos o mundo interior, o nosso mundo íntimo, a partir de como percebemos, em função de como lidamos com as nossas próprias percepções. Eu citei isso aqui na oportunidade passada, mas cabe repetir. Nós estávamos no Mednesp, fazendo uma atividade lá no Mednesp, de apoio, de coordenação da distribuição do audiovisual do Mednesp, que foi aqui no Rio Centro, né, o Encontro de Medicina e Espiritualidade. E o nosso querido Frutuoso estava fazendo uma palestra, eu não tinha entrado na sala ainda. E uma menina estava ali conversando, ela devia estar tricotando e contando as coisas, e ele fazendo a palestra dele. E quem estava na sala percebia que de quando em vez ele olhava assim, porque a mocinha devia estar meio empolgada, né? E ele fazendo a palestra. Eu entrei na sala. E fui conversar com alguém da equipe técnica para falar qualquer uma coisa. E nesse instante devia ter umas 600 pessoas na sala. O Frutuoso parou de fazer a palestra dele, olhou para o lado na direção onde eu estava e me chamou a atenção na frente de todo mundo. Aí eu fiquei mega constrangido. Abaixei a vista, com receio da minha própria reação, e dei uma de Zé Buscapé. Vocês lembram do desenho do Zé Buscapé? A mulher dele falava, ô Zé, vem pra casa, Zé. Aí ele pelava entre os dentes. Essa mulher me chamando na casa, não aguento mais. Né? Fui eu, cerrei os dentes, fui igual um Zé Buscapé, saindo da sala. Como diz Emmanuel, enovelaram-se os dias. Em casa, minha esposa Regina, editando o material, ela, Marcelo, escute aqui. Ela primeiro me mostrou a sequência de vezes em que o Frutuoso olhava para o lado e eu não estava nem na sala. E depois, quando ele chama a atenção, ele é no feminino. Menina, por favor, nem foi desse jeito todo, falou com a maior educação do mundo. Menina, por favor. Mas, aí é que é o ponto. Eu estava predisposto a ser chamado a atenção. Então eu construí para mim uma realidade que não aconteceu. Vocês entenderam? Porque às vezes quando a gente fala assim no campo da física quântica, foi um negócio meio lunático. Mas na hora que traz para a realidade, que a gente tangibiliza, aí fica fácil de ancorar. Quer dizer, o que significa isso na prática? Nas nossas relações humanas, nós, às vezes, depreendemos fatos que de verdade não aconteceram. A gente se aborrece com coisa que não deveria se aborrecer. Nós alimentamos receios que são inócuos, porque eles não se justificam na dinâmica das coisas. Quem lê literatura espírita, os romances espíritas, vai perceber aquele enrosco no mundo espiritual e os personagens ali sem uma visão real da dinâmica dos fatos. Porque nós enxergamos as coisas de acordo com a nossa realidade, do jeito que a gente quer enxergar. Então nós nos boicotamos. A verdade é essa. A gente se boicota. Faz o papel do topogígio, né? Fica ali no cantinho, acha, coitado de mim, que por favor, porque nós achamos que não somos capazes de inspirar amor. Jesus, a tese é de Jesus, não é minha não. Vós sois deuses. Vamos combinar que é com D minúsculas, né? Mas nós podemos alegrar as pessoas, nós podemos manter a nossa atmosfera, o nosso mundo íntimo extremamente saudável. Esse é que é o ponto. Mas a gente se perde nas nossas relações humanas. Então a gente está sempre propenso a se aborrecer, a gente está sempre propenso a dizer que é o outro. Depois, com essa história então de obsessão, tudo é o obsessor. Você não acredita no demônio, mas acredita no obsessor. Ah, você tem então, é um encosto, né? A pessoa está cheia de obsessor ali, né? Como se o obsessor pegasse. A gente não pega o obsessor. Ué, semelhante atrai semelhante, matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Lei de afinidade. Ué, nenhum espírito, se você não tem tendência alcoólico, ele vai perturbar teu juízo até cansar.
Porque você não tem nenhuma tendência alcoólica, aquilo não encontra ressonância no teu campo íntimo. Agora, se você tem laivos de maledicência dentro de você, e o Espírito dá uma dica, aí eu falei isso aqui num seminário de mediunidade uma vez, né? Aí você dá aquele sorrisinho de Mona Lisa. Quando chegar em casa, minha sogra vai ver só que eu vou falar isso para ela. É o Espírito soprando. Mas a gente gosta do que está ouvindo, que é o que o livro dos médiuns chama de obsessão simples, que é igual gripe, todo mundo pega. Né? Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos, é um clássico do livro dos espíritos. Mais advérbio de intensidade. Muito mais do que imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Vai para cá, vai para a direita, vai para a esquerda. Deita, rola, finge de morto, dá a patinha. A gente fica à mercê. Agora, a palavra influência, ela é neutra. Influência não é para o mal, nem é para o bem. Influenciam os espíritos? Influenciam. Agora, a influência pode ser boa. Ué, a pergunta, ela é neutra. E a resposta também. Eles podem nos influenciar para o bem e para o mal. Só vai depender da estratégia de vida que cada um adota para si. De como a gente constrói o mundo, como nós vemos o mundo, como a gente quer enxergar as coisas. Por isso que o tema da tarde e noite de hoje é reconstruindo a realidade, porque é um processo de reconstrução, porque nós criamos hábitos. Se a gente está fazendo um lanche em pé, a gente faz aqui, todo mundo fala de caridade, a gente vai para uma lanchonete. Aí na lanchonete se aproxima um mendigo e a gente faz aquele jogo de corpo. Mas aqui todos nós somos irmãos. Mas isso tem um nome. Chama-se hipocrisia. Pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. A tese é de João. É um exercício que a gente precisa fazer. Como é que é a nossa movimentação na vida? Como é que a gente vê o mundo, né? Portanto, o discernimento de si próprio é o que determina a consciência. O discernimento de si próprio. Eu preciso me estudar. Por que que a pessoa, quando falou isso comigo, eu fiquei nervoso desse jeito? O problema não está no outro. O problema está sempre em mim. A nossa responsabilidade com Deus, esse fator é um fator assim, olha, na horizontalidade das coisas, nós damos as mãos uns aos outros, porque a gente cresce, se forja, é na servidão, tá certo? Que é a caridade mais difícil de se exercer, que é a caridade moral, que é o valor de doação da paciência, da resignação, da compreensão. Quando alguém fala alguma coisa da gente, aquilo não é verdade e a gente se cala. Que inclusive é uma infantilidade emocional, né? Se alguém fala algo de nós que não é verdadeiro e a gente se importa com isso, isso é um bebê espiritual, né? Ele está ali, ué, aquilo não é verdade, por que você vai se importar? Então é um planejamento de vida. Olha, não, eu escolhi para mim ser feliz. Ó, de fato, aquilo que minha prima está falando para mim é uma oportunidade para o meu crescimento. A abstração feita à forma, como ela disse, porque às vezes muitos que nos circundam a existência são muito duros conosco, né? Sobretudo alguns familiares. Porque se eu faço um movimento aqui que é um movimento falso, e aí está meu filho, minha mãe, minha mulher, a pessoa vai olhar para Marcelo, o que é raio? Eu te conheço. Porque na família a gente não dissimula. Como na família a gente não dissimula, o nível de irritabilidade acaba sendo um pouco maior porque a gente não consegue usar muita máscara. Em casa nós somos, de fato, o que de verdade projetamos de nós mesmos para os outros. A gente não usa uma fantasia. A gente não põe uma máscara. A gente não posta foto de prato de comida no Instagram para dizer para todo mundo que eu estou comendo aquele prato gostoso. Que é uma projeção do ego, da imagem. Aquilo é inócuo. Na minha construção moral, eu começo a perceber que os meus valores são outros. Eu começo a entender
que estudar é importante não é para passar de ano nem no vestibular, nem para terminar outra faculdade. É porque o patrimônio moral que aquele conhecimento me traz cria em mim um nível de discernimento em relação à vida que amplia as possibilidades de ação. Então eu começo a perceber que aquilo é um trunfo, que aquilo é um talento. Meu Deus, eu não posso abrir mão disso. E aí eu não vivo a realidade do outro. Eu construo esse discernimento de mim mesmo. Não, aqui eu posso ir, aqui dá para eu ir, aqui eu vou investir em mim mesmo. Então a física diz assim, a gente trabalhou isso, né? O cérebro age como resposta, formando nossos padrões de comportamento. É a imagem que a gente viu lá, o primeiro slide. A gente quer enxergar a caveira. Mas opa, vamos parar para enxergar esse negócio diferente? Vamos dar um outro contexto? Deixa eu produzir em mim aquilo que a gente chama de acuidade visual. E existem vários níveis de acuidade, hein? A gente está falando de acuidade visual. É parar para prestar atenção. Porque nós construímos imagens e a gente espera que as coisas sejam sempre daquele jeito. Então, não. O cérebro... A pessoa diz assim, eu vou fazer dieta. Né? E aí uma parte lá depois que surgiu a metáfora do inconsciente, fica tudo lá no porão, né? Tudo lá guardado lá. E aí, não, eu vou fazer dieta. E aí a pessoa não faz. Não, agora eu vou fazer, esse ano eu vou fazer dieta. Vou comer tudo, não preciso nem de carro para voltar para casa. Volto rolando, e aí quando começar o ano, eu arrebento, fico ali, vivo de luz, de água, igual Madre Teresa de Calcutá. E aí passa uma semana, esse troço é ruim, né? Esse negócio de água aí, né? E aí a gente se violenta e volta para o hábito anterior. Quando a gente volta, quer dizer, é um movimento de luta da criatura para consigo mesma, tá certo? Quando chega um familiar, ela bota lá 2 folhas de alface. Quando o familiar vai embora, ela pega aquele pedaço de lasanha bizarro, ela, pá, no prato, agora eu vou com tudo. Ela se boicota. Então, na verdade, quando nós programamos determinadas atividades e a gente não as cumpre para nós mesmos, uma parte do nosso inconsciente... o que há? Isso aí tu falou no passado. Isso aí tu está mentindo para você mesmo. Que é a pior mentira. É quando a criatura ela constrói um mecanismo para entregar à sociedade aquilo que a sociedade acha que é legal. Mas ela, de fato, ainda não acredita naquilo. Porque se ela acreditasse naquilo, ela mudava de comportamento. Ela mudava. É uma questão de crenças e valores. Todo mundo que faz curso de coaching aí aprende isso. Ué. Se você muda, se você reprograma a tua condição neuroperceptiva, se você faz uma reprogramação mental, não, peraí, o que eu quero para mim? Então todo mundo faz tatuagem, eu vou fazer tatuagem também, porque é legal. Eu vou usar essa porque está se usando, porque está na moda, né? Eu voltei do aeroporto hoje, vi 2 mocinhas, né? Estavam ali mexendo na mala, aí eu passando e uma delas falou assim, você viu? Eu queria comprar o marrom. Mas o preto também, o sapato preto era tão legal. Ele, o preto, o marrom. Leva o bege também, quer saber? Eu vou levar os 3. Eu fiquei pensando, meu Deus, se ela tem 2 pés, como pode levar 3 pares? Não, mas esse usa nesse dia, esse aí, Regina fica espantada, né? Porque eu disse, não, eu tenho um sapato preto e um sapato marrom, e acabou. Ué, peguei o meu amado, que é isso? Hoje ainda estou usando cinto marrom, porque ele fala, né? Fala, a peça fala, antigamente era combinar. Não, isso aqui combina com... Não, agora acabou. Agora os objetos falam. Parece Alice do País das Maravilhas, né? Agora o cinto fala com a bolsa. O sapato fala com... Eles ficam falando, conversando. E a gente vai construindo isso. E a pessoa usa aquele telefone do Didi, né? Aquele negócio gigante, bizarro. Porque alguém disse para ela que aquilo é legal. Compra smartphone com valor computacional de 3 a 5 vezes mais do que o homem usou para mandar o homem à Lua.
e usa no máximo 5%. Porque na hora de escrever xícara fica com dúvida se é com X ou se é com CH. Que é tudo com acrônimo, né? Tudo com sigla. Não sabe mais o que é. Né? Assado, como é que escreve mesmo assado, né? Eu fico forçando pro meu filho. Meu filho, por que você botou essa sigla aí? Ah, pai, todo mundo faz. Olha, meu adolescente. Ah, essa casca de banana aí, Zé, cuidado, não pisa nela não, porque ela é perigosa. E a dica não é minha não, é de Joana de Ângeles. Evite o comportamento da massa. Feriadão, todo mundo vai para a região dos lagos, 5 horas de engarrafamento. Porque nós fazemos as mesmas... Nós não escolhemos, é uma questão... O problema não está nas 4, 5 horas de engarrafamento. Está na criatura parar e pensar, eu quero isso para mim, eu tenho as minhas escolhas, que elas independem, super independem do coletivo. Se o coletivo tem a mesma escolha que eu tive, é um problema do coletivo, mas a escolha é minha. O contrário é que não pode ser verdadeiro, porque minha avó Maria tinha um ditado para isso. Maria vai com as outras. Não, eu preciso de entender. Aquilo faz parte do meu planejamento espiritual. Porque senão eu enxergo o mundo do jeito que todo mundo enxerga o mundo. E a questão não está em querer ser diferente dos outros. Todos nós somos iguais perante Deus. E a tese não é minha, está na questão 13 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos citam os atributos da divindade. Ele é soberanamente justo e bom, ele é onipresente, onisciente. Então, o que significa um Deus soberanamente justo e bom? O que significa um Deus imutável? É um Deus que ama a Madre Teresa de Calcutá do mesmo jeito que ama o homem bomba. Só que a gente não tem cognição moral para entender isso. E aí a gente começa a estabelecer, a dar jeitinho nas leis de Deus. O 5º mandamento, não matarás, ponto. Não tem um post-script assim, ó, em caso de assalto, dou uma facadinha no outro. Não tem isso. Não tem. Começa, inclusive, com advérbio de negação. Não. Né? O advérbio, uma palavra invariável, que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Não. Por isso que eu não digo que ela está meia molhada, né? Só a metade dela está molhada, a outra metade não está. Não, ela está meio molhada. Por que ela está meio molhada? Porque é o modo como ela está. Então é uma palavra que não sofre flexão. Olha que curioso, o 5º mandamento já traz uma inflexão na própria palavra, cuja classe gramatical é um advérbio. Então não tem flexão. O que significa isso? Que as leis de Deus não são regras. Regra de acentuação tem exceção, agora a lei não tem. Agora nós damos jeitinho para as leis de Deus, colocando as adversativas. Mas, porém, contudo, a gente começa a dar o nosso jeitinho. Mas as leis de Deus são muito objetivas. E nós, nesse processo fake, né, falso, de construção da nossa realidade, fugindo do nosso planejamento de transformação, nós adotamos clichês comportamentais. E aí, hoje, os meninos colocam tanta tintura no cabelo que você não sabe mais. Daqui a pouco eles estão tirando o bigode e está dizendo que é buço, né? Porque perdeu-se a relação. A questão não está em tinturar o cabelo, a questão não é essa. É a pessoa se perguntar se ela quer aquilo para a sua vida. É isso. Não é a ação em si mesma. Não é colocar um brinco na orelha que vai determinar isso. Não é. Mas ao fazer esse movimento, você se perguntou se de fato é isso que você quer ou você está fazendo porque todo mundo faz? Vocês entendem? É essa reflexão que a alma precisa produzir para si mesma. Afinal de contas, já o obsessivo chegou aqui. Não era nem o de 5 minutos, acabou ainda. Ó. Eu não recebi nem o dos 5 minutos, olha isso. Enfiou pela porta ela, não qualquer.
Eu vou terminar. Vou pular 2 slides aqui. Vou pular um monte de coisa, mas eu preciso trazer essas 2 mensagens que não são minhas, são da mentora desta casa, Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, que eu trouxe 2 questões, e são dela, vai discutir com ela, mas são profundas. Elas mexem com a gente. A primeira delas é o seguinte: o excesso de pudor. A pessoa, né, altamente recatada, né, usa tudo. O excesso de pudor. A exigência de pureza. Eu comentei numa outra oportunidade aqui que quando eu era adolescente, eu convivia com outras adolescentes, rapazes e moças, e um grupo dessas moças, embora fossem adolescentes, elas possuíam vida sexual ativa. Quer dizer, tinham relação sexual com seus namorados. E um outro grupo de meninas não tinham relação sexual, eram virgens. Em compensação, tinham uma mente. Viu um rapaz, menina, e despia o rapaz ali, né? Nossa, que gato, né? E as outras que tinham vida... Veja bem, eu não estou fazendo apologia ao sexo antes do casamento, não é isso. Senão a gente descasca a banana, joga a banana fora e come a casca. Não estou falando nada disso. Chico Xavier, eu citei isso aqui numa outra oportunidade, diz que se você está com a bola numa parede com um buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco. Né? São 2 adolescentes visitando esse aprendizado sem nenhuma autodisciplina, porque sexo é sinônimo de responsabilidade. Estou falando de outra coisa. Estou falando dessa exigência de pureza. Quer dizer, teoricamente eram meninas virgens, como rapazes virgens. Em compensação, a mente, a casa mental, tá certo? Tinha que fazer uma faxina ali de 2 semanas pesada. Provavelmente são compensações. Quer dizer, esse comportamento de excesso de pureza que é a Joana falando. Esse comportamento, ele diz respeito, provavelmente, são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos. Então a criatura, ela reprime um comportamento, cria um estereótipo. Não, aquela criatura, que maravilha de ser humano. Você viu como é que ela é? Parece uma freira, ou um padre, né? Certo? Aquele é um personagem. Por quê? Porque ela utilizou para reprimir desejos sexuais e discutir com Joana de Ângeles. Não sou eu só estou lendo aqui. Joana que está falando. Tá? Anelos de gozos promíscuos vigentes no ser profundo. Porque a realidade íntima daquela pessoa não é aquilo que ela passa para a sociedade. Por isso que nós não podemos avaliar nem julgar ninguém. Porque nós não conhecemos o mundo íntimo dos outros. Daí Chico Xavier ter nos dito assim: os nossos pensamentos e vontade são a chave dos nossos atos e atitudes. Porque tudo, exatamente tudo, começa no nosso mundo íntimo. As nossas construções. Então o cara luta contra o tabaco. É irmão Jacó. Aí o doutor Bezerra de Menezes está na frente dele, ele está desencarnado, mas aparece lá o cigarro, ele faz assim, esconde, aí desaparece. Aí daqui a pouco materializa de novo, ele faz assim, porque o mundo íntimo dele é o de fumante. Então ele vai para o mundo espiritual. Quem gosta de olhar para uma mulher na rua e despir a mulher, quando chega no mundo espiritual, nós nos desnudamos. A nossa realidade precisa sofrer um processo de enfrentamento. Por isso que é a reconstrução da realidade. Porque a realidade que nós adotamos, ela é falsa. Ela não é do espírito imortal. Nós não somos criaturas de uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais numa experiência material, num corpo de carne. E isso faz toda a diferença. E aí a gente constrói estereótipos. E se quem achou que isso daqui é pesado, pode ir embora, que o tempo já esgotou mesmo.
porque eu vou trazer um outro e com esse outro aqui eu vou terminar. Quem achou que isso era pesado, eu vou citar esse aqui e com esse a gente encerra, porque o tempo é um corcel, um instrumento muito vigoroso. Mas Joana de Ângeles nos diz, é Joana de Ângeles, o livro é O Ser Consciente, recomendo a leitura. Não são poucos os indivíduos, olha só isso aqui, eu vou ler com bastante calma, para a gente depreender. Ela está desesperada, né? Não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais. Ah, eu vou trabalhar na casa espírita, eu vou ser dirigente da reunião, eu vou ser dirigente do trabalho, eu vou me refugiar numa atividade, num ideal, especialmente nas doutrinas religiosas. Especialmente, como evasão da realidade. A pessoa vai para o trabalho espírita, vai para o trabalho doutrinário, vai para a casa espírita, mas é por um processo é um mecanismo de fuga, é uma evasão da realidade, adotando comportamentos nobres. Nossa, que criatura maravilhosa! No entanto, mascaradoras dos seus conflitos. O que significa isso? É um processo onde a criatura nega a própria realidade. Então, Chico Xavier, ele diz assim para nós: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia e mora aonde melhor Deus te proporcionou, de acordo com as tuas possibilidades. Os teus parentes e amigos são as almas que você mesmo recolheu com a tua própria afinidade. Portanto, você busca, expulsa, elege e atrai tudo aquilo que lhe rodeia a existência. Os teus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos e atitudes. Não reclame, analisa e observa. O teu futuro está em tuas próprias mãos. Pense e viva no bem, e buscarás então viver muito melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Muita paz.